Gênesis 7. Depois disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque venho visto que és justo diante de mim nessa geração. De todos os animais limpos haverão contigo 7 e 7, o macho e a fêmea, mais animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. A fêmea 3 também aves do céu, e 7 e 7, macho e fêmea, para que se conservar a vida de sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. E Noé fez segundo tudo que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 de idade. Quando o dilúvio veio sobre a terra, Noé entrou na arca com seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seu filho, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais não limpos, das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram 2 a 2 junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, e no ano 700 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes de grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E caiu a chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entrou Noé na arca, e juntamente com ele seus filhos, Sem, Cã e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. E como eles todo animal segundo a espécie, e todo gado segundo a sua espécie, todo réptil que se arrastava sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, passado de toda qualidade, e entraram para junto de Noé na arca, 2 a 2, de toda a carne que havia de espírito de vida. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou dentro. Veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, águas cresceram e levantaram a arca. A era se elevou por cima da terra. Prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvavos acima deles prevaleceria a água, e assim foram cobertos. Pareceu a terra a carne que foi movida sobre a terra, tanto a ave como o gado, animais selvagens, todo o réptil que se arrastava sobre a terra, e todo o homem. Tudo que, tudo o que tinha fôlego do espírito de vida de suas narinas, tudo que havia na terra secou e morreu. Assim foram extremidades de toda a criatura que havia sobre a face da terra, tanto o homem, o gado, o réptil e as aves do céu. Todos foram exterminados da terra, e ficou somente Noé e os com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E Deus lembrou a Noé de todos os animais e de todo o gado que estava com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir, e cercaram-se de fontes do abismo, e a janela do céu e a chuva do céu deteve. As águas foram retiradas sobre a terra no fim de 150 dias, e começaram a minguar. No sétimo mês, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes de Arará.
Parece mesmo. E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, o primeiro dia do mês, apareceram cumes dos montes. No cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que, saindo, ia voltar até ele até as águas secas sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a terra da face. Mas a pomba não achou onde pousar a planta do pé, e voltou ele para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. E Noé, estendendo a mão, tornou-a e escolheu consigo na arca. E esperou outros 7 dias, e tomou a soltar a pomba fora. À tarde a pomba voltou para com ele, e eis que subi com uma folha verde de oliveira. E assim soube Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e soltou a pomba. E esta tornou com ele no ano 601, no mês, no primeiro mês, o primeiro dia do mês, secaram-se as águas sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu, juntamente contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todos os animais que estão contigo, e toda a carne, tanto as aves do gado e o réptil que se arrastava sobre a terra, e traz para fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, fortifiquem e multipliquem sobre a terra. Então Noé saiu com ele, seus filhos e suas mulheres, e as mulheres de seu filho, e todo animal, réptil e toda ave. Tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saiu da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu como holocausto ao altar. Sentiu o Senhor suave cheiro e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais ferir o ventre como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixarei de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e tendo medo e pavor de vós todo animal da terra, e toda ave do céu, e tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, e as vossas mãos. Não entregues tudo quanto se mover e vive, os servirá de mantimento, bem como a erva verde e todos os dados. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com sangue não comereis. Certamente quereis o vosso sangue, sangue das vossas vidas. De todo animal requererei, como também do homem assim. Da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. A quem derramar o sangue do homem, pelo homem será o sangue derramado. Deus fez o homem à sua imagem, mas frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e aos seus filhos a ele: Eis que estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente convosco que está, com as aves, com os gados, com todo animal da terra, com todos os que saíram da arca, sim, com todos os animais da terra. Sim, estabeleço o meu pacto convosco. Não serão mais destruídas toda a carne pelas águas, tudo novo.
e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós e todo ser vivente que está convosco por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será como um sinal para ver um pacto sobre mim e a terra. E conhecerá que, quando eu trouxer as nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, então lembrarei do meu pacto que está entre mim e entre vós, e todo ser vivente da terra, e todo ser vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir a carne. O arco está nas nuvens, olhai para ele a fim de lembrar meu pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente, de toda a carne que está sobre a terra. Disse Deus a Noé ainda: Esse é o sinal de pacto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Ora, filhos de Noé, que saiu da arca foram Sem, Cã e Jafé. E Cã e o pai de Canaã é o pai de Canaã. Estes foram os filhos de Noé, e desde foram aprovados da terra, e começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha, bebeu vinho, embriagou-se e achava-se dentro de uma tenda. E Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou aos seus irmãos que estavam fora. Então foram Sem e Jafé uma capa e puseram sobre os seus ombros, e andando virado para trás, cobriram a nudez de seu pai, e tendo o rosto virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertado foi Noé do seu vinho, e soube que o filho mais moço lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos seus irmãos serás servo dos seus, servo dos servos será dos seus irmãos. Disse mais: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja Canaã por servo. Viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Gênesis 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, os quais cresceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé: Goma, Magoné, Madai, Jafã, Tubal, Meseque, Tiras. Os filhos de Gomer: Aquenes, Rifate, Togama. Os filhos de Javã: Elisa, Tais, Quitim, Doanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações das suas terras, a qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e entre as suas nações. Os filhos de Canidushi, Mizarrim, Put e Canaã. Os filhos de Tushi, Seba, Aviatã, Sabatã, Ramaá, Sabiteca. E os filhos de Ramaá são Seba e Deã. Duti também gerou Nirode, o qual foi o primeiro ser poderoso da terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, e pelo que fez como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor, o primeiro do seu reino foi Babel, Ereque, Maacadé e Auné, na terra de Sinai. Desta mesma terra saiu ele para a Síria e edificou Nífife, Zoré, Reobote e Caá, Acém e Nífife.
e calar esta grande cidade. Misaim gerou Ludim, Amadim, Leabim, Napitauim, Putrusim, Caos, Luim, de onde saíram os filisteus, e Cafotorim. Canaã gerou Sidom, seu prisioneiro Het, e ao Jebuseu, e ao Morreu, o Gigazeu, e o Aveu, o Arqueu e o Sineu, o Avadeu, Zemareu e o Amateu. Depois se espalharam as famílias dos cananeus e foram no termo dos cananeus, dentro de Sidom na direção de Gerá, até Gaza, e ali na direção de Sodoma e Gomorra, Adamã, Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as línguas, e em terras das suas nações. Sem foi que seu pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé, e ele também nasceu filhos. Filhos de Sem foram Elão, Assum, Achafad, Lude, Arão, e os filhos de Arão foram Getmas, Afaxad gerou Selá, e Selá gerou Eber. A Eber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, porque os seus dias foram divididos na terra, e o nome se deu e foi Joctã. Joctã gerou Amaldá, Selefé, Azamafé, Gerá, Adorão, Uzai, Dicla, Oba, Abimael, Seba, Olifim, Abiel e Joabe. Todos esses foram os filhos de Joctã. E foi a habitação desde a mesa de até Zefá, montanha do Oriente. E esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as línguas, e em suas terras, segundo as suas gerações. Esses são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, e em suas nações. Delas foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Gênesis 11. E toda a terra tinha só uma língua e um só idioma. E colocando-se homens do Oriente, acharam o vale da terra. E deslocando-se os homens para o Oriente, acharam um vale da terra, e ali habitaram, e disseram uns aos outros: Ela, pois, façamos tijolos, e queimemos bem os tijolos que lhe serviu de pedras, de betume a massa, e disseram mais: E edifiquemos para uma cidade uma torre cujo nome toque o céu, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre dos filhos do homem edificaram, e disse: Eis que o povo é de todo tem uma só língua. Isto que começaram a fazer, e agora não haverá restrições para tudo que eles intentarem fazer. E deixamos e confundimos a sua língua, para que não entenda a língua do outro, e assim o Senhor os atrapalhou. Não, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Porque por isso chamou o nome de Babel, porquanto aquilo confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. E essas são as gerações de Sei, que tinha ele
100 anos, quando gerou Al-Shavadri e os dois depois do dilúvio. E viveu 100 daqueles que gerou a Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Selá. Viveu a Chafrada e depois gerou Selá. 403 anos e gerou filhos e filhas. Selá viveu há 30 anos e gerou Eber. Viveu Selá. Depois que gerou Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. Viveu Eber depois que gerou Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reel. Viveu Peleg depois que gerou Reel 209 anos e gerou filhos e filhas. Reel viveu 32 anos e gerou Seguré. Viveu Reel depois que gerou Seguré 207 anos e gerou filhos e filhas. Seguré viveu 30 anos e gerou Noá. Viveu Seguré depois gerou Noá 200 anos e gerou filhos e filhas. Noá vivendo 29 anos gerou Tera. E viveu Noá depois gerou Tera com 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera filho de 700 anos e gerou Abraão e Noá e Ram. Esses são os antes de seu pai que terá da terra do seu nascimento de Ur e os caldeus. Abraão e Noá tornaram mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai e o nome da mulher de Noá era Milca, filha de Arã, que foi seu pai de Milca e Iscar. Sará era estéril e não tinha filhos. Tomou Terá Abraão seu filho e Aló, filho de Ará, filho de seu filho, e Sarai por nora, mulher do filho de Abraão, e saiu com eles de Ur dos Galdeus, a fim para ir da terra de Canaã. E viveram Irá ali e habitaram. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoa-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão com o Senhor que lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Arão 75 anos, quando saiu de Arã. Abraão levantou consigo Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe cresceram em Arã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Passou Abraão pela terra, no lugar de Siquém, até o cavalo de Moré. Neste tempo estavam os cananeus na terra, e apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse: que a tua semente darei esta terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Então passou dali para o monte do oriente de Betel, e armou uma tenda, ficando em Betel, sai fora, e ficando em Betel, armou a tenda e ficando ali em Betel, a oriente, e aí do oriente, também ali, edificou um altar, e invocou o nome do Senhor.
Depois continuou Abraão ao seu caminho, seguindo ainda para o sul. Ora, havia fome na terra, e Abraão, pois, desceu do Egito para peregrinar ali, enquanto era grande a fome na terra. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse Sarai a sua mulher: Ora bem sei que és formosa à vista, e como será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta mulher dele, e eles me matarão a mim. Mas se te guardarão a vida. Diz, peço-te, eis que é minha irmã, para que me vá bem na tua causa, e que minha vida e alma em atenção a ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios que sua mulher era muito formosa, e até os príncipes de Faraó vieram a gabará, gabaram, gabaram diante dele, e foi levada a sua mulher para a casa de Faraó. E ele tratou bem a Abraão por causa dela. E este veio com as ovelhas e bois e jumentos e servos, jumentos e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que eras sua mulher? Porque, porque dissestes: É minha irmã, de maneira que eu a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis que é tua mulher, tomai e vai-te. E Faraó ordenou aos seus guardas a respeito dele, os quais os despediram a ele e a sua mulher e de tudo o que tinha. Pois subiu Abraão ao Egito para Neguebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Sua jornada subiu a Neguebe para Betel, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda, em Betel e Ai. E aí, tendo um lugar no alto que dantes ali fizera, ali invocou Abraão o nome do Senhor. E também Ló, que com Abraão, que tinha rebanhos e gados e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-lo para que habitaram juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra. E disse, pois, Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e que entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, e antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e ele era com o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o ocidente, assim se apartaram um do outro. E habitou Abraão a terra de Canaã, e Ló habitou as cidades da planície, e foi armado as suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão: Pois Ló, que se apartou dele, levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, e para o sul, e para o oriente, e para o oriente. Porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder ser contado o pó da terra,
então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre toda essa terra e o seu comprimento e a sua largura, porque darei a ti. Então mudou Abraão e as suas tendas e foram habitar junto aos carvalhos de Maré, em Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor. Aconteceu nos dias de Anafael, rei de Sinar, Enoque, rei de Elisa, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Golim. Estes fizeram guerra em Bezer, rei de Sodoma e Bisa, rei de Gomorra, Sinaber, rei de Anda, Sinaber, rei de Zebulun, o rei de Belá, este de Zoar. Todos eles se juntaram no vale de Sindim, que é o mar sagrado. 12 anos havia servido Queloalomoé, mas no 13º ano rebelaram-se. Por isso, no 14º ano, Kedorlaomer e os reis que estavam com ele feriram aos Sefaíns em Asterote Carmaim, aos Zuzins de Aão, em Aão, aos Emins em Salve, Quiziladaim, aos Oreus no seu monte de Zen, até Elparã, que está junto no deserto. Depois voltaram e vieram para Emisap, Emipate, que Cádiz, e feriram todos os amalequitas e também os amorreus que habitaram em Azazon Temar. Então saíram os reis de Sodoma e Gomorra, e Dan, e de Zebolim, e de Belac, e estes de Zoar, e ordenaram as batalhas contra eles no vale de Sindim, e contra Kedorlaomer, rei de Elemão, Tidá, rei de Goloim, Nafael, rei de Siná, e de Erioque, rei de Elzar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sinim estava cheio de poços e betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali os restantes dos refugiados para o monte. Tornaram então todos os bens de Sodoma e Gomorra e tudo o seu mantimento se foram. E tornaram também Ló, filho do irmão de Arão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Então veio um escaparam e contou a Abraão, o hebreu, ora que habitava junto aos carvalhos de Maré, o amorreu, irmão de Escol, de Ané, e estes eram altados de Abraão. E ouviram, pois, Abraão e o seu irmão que estava preso, levou os seus homens treinados, nascidos na casa, em o número de 318, e perseguiram os 318, e perseguiram os reis de Dan, e dividiram-se contra eles da noite, e eles, seus servos, os feriam, perseguindo até Robá, que ficava na esquerda de Damasco, e assim tomou a trazer todos os bens, e tudo trazer também a Ló, e o seu irmão, e os bens deles, e também as mulheres. Depois que Abraão voltou a ferir Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro do rei de Sodoma, do vale de Salver,
e o vale do rei. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e vinho, e pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo: Bendito haja Abraão pelo Deus do Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito Deus Altíssimo, que entregou os inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me para mim as pessoas e os bens tomais para ti. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levando a minha mão do Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que comerei de alguma coisa tudo teu, e nem um fio, nem uma correia, nem de sapato, para que não me digas que me enriqueci, Abraão, salvo somente o que os mancebos que comeram. E a partir que tocar os homens de Ener e Escol, Mané, Maré, Mandré, será? Que foram comigo, que foram comigo, que esses tomem a sua parte.